vezes, vemos grandes programas em igrejas e em outras instituições públicas ou particulares voltados para o bem-estar da família, pois isso é importante para a sociedade. Apesar de todo o ataque à família e de tudo que é ensinado na televisão sobre as maneiras mais diversas para destruí-la, mesmo assim, as pessoas não desistem de formar famílias. Sempre existe alguém que está se casando. Seja pelo motivo que for, os casamentos acontecem em todo o tempo. As pessoas desejam, em algum momento, formar uma família, seja por paixão ou mesmo por amor, seja para fugir de uma situação de miséria e abandono, seja pelo simples motivo de querer saber onde isso vai dar, como dizem por aí. Tem pessoas que se casam porque acham bonito, outros porque são forçadas a isso, e outros que buscam matrimônio apenas para formalizar a vida sexual que já praticam. Os motivos são diversos, sejam certos ou errados, mas a maioria das pessoas não lembra de seu Criador quando concretiza seu plano do casamento e iniciam essa importante missão. Deus criou o casamento unindo um homem e uma mulher, tudo perfeito. O corpo de um está preparado para se unir ao corpo da outra. Órgãos internos foram criados, preparados para reproduzir o dom da criação e acolher a vida, pois homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. É desejo do Criador que suas criaturas formem famílias perfeitas e se unam em uma só carne e o reproduzam. Além disso, a ambos deu sentimentos para que houvesse carinho, prazer e respeito no relacionamento. O homem deve amar sua esposa intensamente, como Cristo ama a igreja. A mulher deve estar ao lado do seu marido, apoiando-o em tudo o que é lícito, sendo-lhe submissa, como a igreja é a Cristo. Assim, é exercitado o amor perfeito. O casamento deve ser uma união semelhante à união de Cristo e a igreja, onde são fortalecidos os relacionamentos, exercitado a paciência e desenvolvidos sentimentos mútuos em cumplicidade, carinho e respeito. Mas, e quando por algum motivo uma família passa por dificuldades, a ponto do homem e da mulher decidir desfazer a família, apesar de todo o planejamento de Deus para que tudo fosse perfeito, o que fazer quando o casal decide que não permanecerão mais unidos e abrem mão do plano de Deus e resolvem se separar? Será que, mesmo assim, destruindo seu casamento, conseguem destruir a família por completo? A Bíblia deixa clara que só existem duas possibilidades do casamento ser desfeito diante de Deus, mas mesmo assim existem sérias consequências para o casal. Em Mateus capítulo 19, versículos 13 a 12, Jesus ensina que um desses motivos é se houver adultério ou qualquer relação sexual ilícita que trai a relação entre o casal. O outro motivo nos é dado pelo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 15, que é quando, no casamento, um dos cônjuges que não teme a Deus decide abandonar o outro cônjuge. Assim, o casamento estará desfeito. Mas, e se desse casamento existiram filhos, a família estará quebrada, mas continuará sendo família. Mesmo nessa condição, ainda haverá a responsabilidade do cônjuge que teme a Deus manter a paz e promover a educação cristã de seus filhos. Diante de Deus, não é possível mais dar conta daquele que desistiu da família e se afastou desse plano magnífico criado por Deus. Mas a responsabilidade sobre os filhos ainda permanece para ambos e ambos serão cobrados dessas responsabilidades quando se apresentarem a Deus. Pois, da semelhança da parábola dos talentos ensinada por Jesus, os filhos são talentos dados pelo Criador e será necessário devolvê-los ao Senhor quando ele voltar. Ao contrário do que é ensinado nesses tempos sobre crianças, estas não são pequenas criaturas com as mentes limpas como uma folha em branco prontas para começar a serem escritos os ensinamentos da vida, mas sim criaturas que nascem já com o legado do pecado original que herdamos de nossos primeiros pais. Assim, podemos entender o que está dito na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. O salmista Davi nos Salmos, capítulo 51, versículo 5, resumiu bem a condição de todas as pessoas que nascem ao dizer:
Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Logo, toda criança possui a tendência de demonstrar as consequências do pecado, primeiro através das birras, gritarias e mais tarde de forma mais contundente e agressiva na adolescência e vida adulta. Mas apesar de toda a influência do pecado, as Sagradas Escrituras ensinam no Salmos 137 que os filhos são bênçãos dadas por Deus, e por causa disso, uma vasta coletânea de conselhos e ensinamentos deixados na Bíblia são capazes de capacitar os pais na importante missão de criação dos filhos. O primeiro passo que devemos dar na criação dos filhos está ensinado no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 7, e assim está dito: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, dá um importante conselho. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mesmo que esteja incompleta a família, deve permanecer forte e continuar crescendo no planejamento do Criador, onde a criação dos filhos deve continuar no temor do Senhor Deus, em resposta a uma sociedade em decadência, para que essa geração possa formar uma geração melhor no futuro. Leia a Bíblia. E se você ainda não aceitou a Jesus, reflita sobre a sua vida, reconheça a sua condição de pecador diante de Deus, peça perdão e convide para que Ele venha habitar em seu coração. Até a próxima, se Deus quiser.